Na aula de hoje, vamos abordar um pouco sobre o sistema tegumentar. O sistema tegumentar é o sistema que é revestido pela região externa, se encontra nos seres vertebrados e é mais conhecido como a pele. Continuem assistindo a nossa aula. Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, de forma geral, é a pele, e a pele é constituída por três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme, ou tecido subcutâneo. Fora essas camadas, existem também os anexos. Vamos falar sobre cada uma delas de forma geral na nossa aula de hoje. O sistema tegumentar, ela tem algumas funções, além de ser o maior sistema que a gente tem no nosso corpo, onde vai envolver os órgãos, proteger contra agentes invasivos, agentes externos. Ele regula a temperatura corporal do meio interno ao meio externo. É um reservatório para o sangue, principalmente na segunda camada, onde há a constituição de vasos, que é a derme. Temos artérias, veias, vênulas, arteríolas. É importante você assistir também a nossa próxima aula sobre o sistema cardiovascular, para você entender um pouco sobre a constituição dos vasos e compreender também que a pele também existe essa constituição, certo? Protege o corpo contra o ambiente externo. Então, é um grande sistema que tem como intuito proteger, regular a temperatura, faz detecção de sensações cutâneas, especialmente junto com o sistema nervoso, certo? Excreta e absorve substâncias, principalmente na epiderme, onde há a divisão de poros, certo? E os poros trabalham especialmente na excreção e absorção dessas substâncias. Síntese de vitamina D. A gente sabe que a pele atua também na melanogênese, que é a alteração da pigmentação da melanina. E essa melanina ela pode ser alterada de acordo com algumas radiações, tanto ultra VA quanto ultra VB. Também iremos falar um pouco nesse slide sobre a fisiologia da melanina, tá bom? Que vai potencializar a síntese da vitamina D. De forma geral, a pele ela vai ter essas subdivisões, essas camadas, que são subdivididas em epiderme, derme e hipoderme. Algumas literaturas abordam que a hipoderme também é o tecido subcutâneo, certo? E fora essas camadas, existem também associações que são os anexos. Os anexos são pelos, unhas, glândulas cutâneas. Essas glândulas, por sua vez, elas podem ser as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, certo? E essas glândulas também têm funcionalidade na pele, com relação à proteção do organismo contra agentes invasivos. Aqui a anatomia da pele, como vocês podem observar, ela é subdividida nas três camadas, já mencionada, epiderme, derme e hipoderme. Na epiderme, existem 4 camadas, que é a camada córnea, a camada granulosa, camada espinosa e camada basal. Uma das ações que essas camadas vai realizar é o processo de apoptose. O processo de apoptose é a regeneralização tecidual. E, de acordo com a faixa etária de cada cliente, de cada indivíduo, essa apoptose ela pode alterar. Por exemplo, clientes mais idosos têm o processo de apoptose mais lento, certo? Comparado-se com o paciente jovem adulto, por exemplo, certo? E isso cabe ao profissional
conhecer o tipo de pele, conhecer os hábitos também, porque o hábito do indivíduo também pode contribuir, como, por exemplo, o paciente que é fumante, processo de apoptose demora, que não se alimenta bem, que não se hidrata bem. Ainda falando sobre a epiderme, existem as divisões, que são os poros que podem associar as glândulas sudoríparas, onde vai sair o suor, a sudorese, certo? Esses poros, eles são especiais na excreção, certo? E na aderição de substância. Temos também, ainda nessa camada da epiderme, a saída de anexos, que são os pelos, certo? E na derme, de forma anatomicamente, ela é uma camada maior. E nela temos a constituição dos vasos, que é o sistema circulatório. Existem também a constituição das glândulas sebáceas e sudoríparas. Existem também nervos na região, o músculo eretor do pelo, certo? O músculo eretor do pelo é um músculo involuntário, inclusive, se você ainda tiver dúvida com relação ao sistema muscular, a gente já lançou no nosso canal sobre esse assunto e você poderá entender qual a diferença do músculo voluntário para o músculo involuntário. Essa região da derme é um tecido frouxo, certo, pessoal? Existem os vasos, certo? Existem as glândulas, existem também o folículo piloso e o bulbo do pelo, que é a raiz do pelo, onde vai se constituir-se o pelo, que é o anexo da pele. E mais profundo nós temos a terceira camada, que é a hipoderme. Na hipoderme, eu vou ter o tecido adiposo, que é a gordura. Essa gordura é essencial para o fornecimento de energia ao indivíduo, certo? Mas em certas circunstâncias, o acúmulo de gordura e gorduras maléficas, que é mais conhecido como LDL, elas podem trazer malefícios à saúde do indivíduo. E esses malefícios, em decorrência a um paciente que não se alimenta bem, que é sedentário, certo? E toda essa circunstância, nós temos também que conhecer o nosso cliente, elaborar um bom protocolo, elaborar um bom planejamento para podermos fazer a intervenção, especialmente de enfermagem. A melanina é um pigmento amarelo, avermelhado ou castanho. E esse pigmento, ele vai ter uma coloração da pele e essa coloração vai acontecer por meio da absorção da radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta, ela pode ser UVA ou UVB. Com isso, a UVA, por exemplo, são aquelas radiações que não são solares. Eletrodoméstico, por exemplo, celular, TV, essas radiações que não são solares. E a UVB, por sua vez, elas são radiações que são ultravioleta devido ao sol, certo? E essas radiações, elas podem ser prejudicial. E quando há alteração da pigmentação, é um processo denominado como melanogênese, que é a fisiologia da melanina. Então, para você também compreender o que é fisiologia, o que é anatomia, o que é classificação, você também tem que assistir às primeiras aulas, onde a gente fala sobre o estudo introdutório da anatomia, onde eu explico bem direitinho o que é fisiologia, o que é anatomia, para você compreender as nossas aulas posteriores, certo? Então, a melanina ela é importante para a alteração do pigmento, e esse pigmento é devido à radiação UVA ou UVB. As camadas da epiderme vai acontecer um processo de queratinização. E essa queratinização é denominada como apoptose.
que é a regeneralização tecidual. Nossa pele, todos os dias, ela vai estar nesse processo de apoptose. Todos os dias, ela estará nesse processo de reconstituição, de regeneralização tecidual. Aqui temos o quantitativo de dias em que cada camada da epiderme, que é a primeira camada da pele, pode se reconstituir, o tempo total de renovação epidérmica. Temos a camada córnea, que é a primeira camada, ela gira em torno de 14 dias para que a renovação epidérmica possa acontecer. Da camada espinhosa à camada lúcida, envolveremos camada lúcida, camada granulosa e camada espinhosa, gira em torno de 26 a 42 dias. E a camada basal, onde já vai dar acesso à camada da derme, gira em torno à renovação por volta de 19 dias. Então, somando-se todo esse período das 5 camadas, temos uma média de 59 a 75 dias em que o tempo total de renovação epidérmica pode acontecer. Na derme, que é a segunda camada, teremos os apêndices da epiderme, certo? Porque há essa comunicação da epiderme, que é a primeira camada, com a segunda camada, que é a derme, principalmente associado às glândulas, o músculo eretor do pelo, certo? O processo de regeneralização, de apoptose, de queratinização. Então, nós precisamos da derme também, principalmente por conta dos vasos, onde ele vai deixar energia ao sistema, que é o nível químico, que é o oxigênio, certo? O oxigênio é importante para trazer mais energia para o tecido. Na derme, um ponto importante que já foi ressaltado aqui em aula são a constituição dos vasos sanguíneos, certo? Então, nos vasos sanguíneos teremos as plaquetas, células vermelhas, células brancas, certo? Então, toda a constituição que existe no sistema circulatório, na derme também terá, porque na derme terá os vasos. Os fibroblastos atuam também muito na questão da produção de colágeno. A nossa pele, ela precisa de colágeno tecidual. Miofibroblastos são células menores que vão ativar os fibroblastos, certo? E ativar o processo de colágeno. E os macrófagos são células que atuam na defesa do organismo contra agentes invasivos. Professor, e quais são esses agentes invasivos que o senhor tanto fala? Bactérias, vírus, são agentes invasivos que causam infecção e, consequentemente, pode causar patologias. Na derme, ela também é subdividida em 2 camadas, a papilar e a reticular. A papilar, ela vai ser mais superficial e é um tecido conjuntivo frouxo, certo? Consequentemente, é um tecido delgado ou delgada. A reticular, ela já é mais profunda, ela está próxima da hipoderme, é uma região de tecido conjuntivo denso e é reticular espessa, certo? Ela já vai sendo um pouco mais resistente, porque a gente já vai encontrar um tecido onde vai haver, muitas das vezes, gordura, tecido muscular, órgãos associados. Então, a gente já vai chegando numa pele mais profunda. Os anexos, por sua vez, são estruturas que estão associadas à pele, certo? Fazem parte da pele. As glândulas também, por sua vez, fazem parte de anexo. E elas se desenvolvem a partir da epiderme embrionária. Então, desde o processo embrionário, que é o processo de
nascimento, formação do feto. A gente tem inúmeras funções importantes e que essa constituição já começa no embrião, certo? Aqui nós temos a anatomia do folículo capilar. O pelo, por sua vez, ela terá a haste do fio, que é o pelo quando sai para fora da pele, propriamente dita, mas a sua constituição, ela vai acontecer desde a derme, certo? No pelo também temos um outro sistema, que se trata do músculo involuntário, mais conhecido como músculo eretor do pelo. Então, ele tem também cartilagem, ele está interligado do pelo e com a derme. Nessa constituição do pelo, teremos também os dois tipos de glândulas, a sebácea e a sudorípara. E nessa região também temos poros. A sebácea, por sua vez, vai produzir sebo, e a sudorípara, ela vai produzir sudorese, o suor. Na região da raiz do fio, nós vamos ter a subdivisão da matriz, que é o núcleo da raiz do fio. Mais inferior da matriz, teremos a pápula, e a região que vai recobrir a pápula e a matriz é a região do bulbo, certo? Então, essa parte anatômica ela é importante para o conhecimento de vocês, até mesmo para vocês compreenderem como é que o anexo ele se desenvolve e como é que ele está associado ao processo de proteção, porque o pelo ele tem uma atuação importantíssima com relação à proteção dos agentes invasivos, da região externa à região interna, certo? Os elementos do folículo piloso. Já falamos sobre o músculo eretor do pelo, e a gente vai só explicar um pouco mais sobre esse sistema que está associado a esse folículo piloso. Ele é um feixe de fibras musculares lisa e ele está preso à bainha conjuntiva do folículo piloso, certo? E atua justamente na contração e relaxamento do músculo eretor do pelo. E uma coisa que é interessante a gente aprender é que cada folículo ele está associado ao músculo eretor do pelo, certo? É quando causa aquela situação de arrepios, certo? Mas, no entanto, ele é uma musculatura involuntária, tá bom? E temos também a terceira camada. A terceira camada é uma região onde ela vai fornecer energia, certo? É o maior depósito corporal de energia sobre a forma de triglicerídeo. Então, assim, triglicerídeos, HDL, são gorduras benéficas. São a fonte de energia que o nosso corpo necessita. Então, é muito comum clientes chegar lá na clínica querendo tirar, aí eles falam assim, doutor, eu quero tirar toda a gordura. Na verdade, não pode se tirar toda a gordura, porque existem no nosso corpo gorduras que são benéficas, triglicerídeos, HDL, e essas gorduras, elas vão fornecer energia para o nosso organismo, certo? Então, a gente tem uma quantidade especial de glicogênio, certo? Cada uma delas, que é um valor mensurável, certo? E aqui nós temos uma célula de gordura. Podemos perceber que ela tem núcleo, ela tem reservatório de gordura, certo? Agora, o acúmulo excessivo de gordura e gorduras maléficas deve-se ser avaliada e tratada também por um profissional de saúde. Pessoal, aqui são as referências que a gente utilizou para a constituição dessa aula. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, estarei respondendo a todos. Curtem o vídeo, salvem, cliquem no sininho, para quando eu divulgar algum vídeo, vocês
receberem a notificação, certo? Uma reflexão: antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Então, nós precisamos de profissionais qualificados no mercado. E um profissional que diferencia de outros que nós temos no mercado atualizado, principalmente nesse novo paradigma que estamos enfrentando devido à Covid-19, é os estudos. Então, você precisa se capacitar, se aperfeiçoar e você será diferenciado dos demais profissionais. Obrigado pela atenção de todos. Abraço.